Vamos ver novamente o mesmo verso por um outro irmão. Digam assim comigo: humildade, posição de triunfo. Agora eu quero ouvir a igreja toda repetir: humildade, posição de triunfo. O coração do homem, antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem. E diante da honra, vai o quê? A humildade. Humildade é um assunto presente na Bíblia Sagrada, que se apresenta como sentimento, alguém pode dizer, de fraqueza. Outros dizem de modéstia. Outros atribuem respeito, submissão. Mas a humildade enobrece as pessoas. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem. Vamos para o livro de Provérbios, capítulo 20. E vamos ler o verso de número 6. Quem me ajuda? Cada qual entre os homens apregou a sua bondade. Mas a gente vê cara e não vê coração. Parece ser uma pessoa tão humilde, mas convivendo com as pessoas a gente descobre, a gente conhece quem é quem. Antes do homem ser quebrantado, o coração dele se eleva. Agora precisamos atentar bem para o que diz a palavra. Mas diante da honra, a humildade vai na frente, diante da pessoa honrada. Há pessoas que não podem serem honradas. Ele se revela uma outra pessoa.
principalmente quando assume uma responsabilidade maior. Um certo homem, em uma pequena cidade, saiu em busca de um emprego, uma porta de trabalho. E um cidadão de uma repartição olhou para ele a possibilidade de uma colocação para mim aqui. Não temos. Todo o pessoal aqui já é efetivo. Mas a minha necessidade é grande. A minha família depende de mim e eu estou parado. Bom, olhou para ele de novo e disse: olha, eu vou lhe dar esse ferro de ponta, é como se fosse um guarda-chuva, um cabo de guarda-chuva, e o senhor vai espetar essas folhas que caem aqui. Ele mandou ele fazer só isso, então ele saía espetando. Aquelas folhas foram subindo, daqui um pouco estava em cima. O cidadão disse: o senhor vai, tira essas folhas, coloca naquele tambor que está ali e volte. Aí alguém se incomodou. Como é que o senhor arranja um emprego para esse homem? Um homem tão bem parecido, para espetar folhas. O cidadão disse: olha, ele está numa situação de necessidade muito grande. Deixa o homem trabalhar. Dá para dizer amém? Deixa o homem continuar espetando folhas. E você vai fazer aquilo que lhe apraz e deixe a vida alheia. Quem tem facilidade em contar dinheiro vai trabalhar no banco. Quem não tem, vai espetar folha. Dá para agradecer a Deus? Antes, o coração do homem se eleva, se exalta, antes de ser quebrantado. O profeta das lágrimas, o profeta Jeremias, ele disse: foi-me bom, foi bom a mim ter sido afligido, porque sendo afligido eu vou aprender a ser humilde, a me quebrantar, a descer quando se faz necessário, que tem pessoas que não têm humildade para descer. Eu aprendi que estando no púlpito, chegando uma autoridade, senta aqui, eu vou para ali, nada. Você engoliu uma alavanca, foi? Que não pode descer? Nós aprendemos assim. Quando chegava no templo uma pessoa que não tinha harpa, a gente cantava os hinos da harpa com ele. Agora a minha harpa é só para mim. Mas quando nós iniciamos a vida do Santo Evangelho, a gente cantava com a harpa aberta, com o vizinho que não tinha harpa. Vamos ler novamente o verso
que foi lido para nós como leitura oficial. Provérbios 18. Vamos ler. Diante da honra, vai a humildade. Todos nós, ao sermos honrados por Deus, pelo homem, devemos nos lembrar: humildade, vai aqui na minha frente. Humildade, guie os meus passos. Humildade, me ensine a entrar. Humildade, me ensine a sair. Humildade, me ensine a tratar com meus irmãos. Humildade, me ensine a respeitar a eles. Humildade, me ensine a vivenciar a vida do Santo Evangelho. Humildade, chegue aqui. Eu ainda não vi, talvez ainda alcance, nunca vi um pé de fruta, quando ela está frutificando, com as folhas, os galhos para cima. Quem já viu? Sempre é assim. Diante da honra, humildade. Provérbios 16, e 18. É muito interessante quando vemos alguém que em qualquer circunstância da vida, se for humilhado, se for desprezado, não se tornar uma pessoa iracunda, mas uma pessoa humilde. Ele lhe bateu, mas não doeu não. Eu não suporto isso. Mas Deus vai trabalhar na sua vida e você vai aprender a suportar. Eu já contei aqui, vou repetir, faz tempo que eu repeti. Eu estava pastor, como eu estou pastor. Eu não digo aqui a ninguém que eu sou, porque só Deus é quem pode dizer eu sou o que sou. Ninguém aqui tem autoridade para dizer eu sou. Só Ele tem autoridade, porque Ele é soberano. Eu estou pastor, aqui eu estou. Mas eu não encho a boca onde eu chego, porque alguém diz eu sou. Você é nada, rapaz. Quem é papai do céu, Ele pode dizer eu, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o primeiro, Ele é o derradeiro, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele entra onde eu não entro, Ele quebra o que eu não quebro, Ele abre o que eu não abro. Eu sou.
Eu estava pastor na cidade de Alagoa Grande, onde eu passei 10 anos naquela cidade. Eu fiz o meu mestrado lá, e aqui eu estou fazendo meu doutorado. E um dia a Fundação de Saúde, CESP, Fundação CESP, me convidou através do diretor para celebrar um culto de gratidão. E eu convidei os irmãos e fomos. E chegamos lá, o diretor disse: bem, o senhor tem a oportunidade para dirigir o culto. Como é que se dirige um culto? Se faz a oração, se canta o hinos da harpa, se tiver grupo de louvor, se manda entoar hinos, e depois se lê a Bíblia, e com a autorização de quem esteja no comando, dá uma palavra. Fiz oração com os irmãos, li a Bíblia. O diretor daquele hospital se levantou e tomou o microfone da minha mão. A minha mãe dizia que o boi em terra alheia, até as vacas dão nele. Ele fez como ele achou conveniente fazer, e depois eu agradeci a ele e fui embora com os irmãos. Os irmãos disseram: um negócio desse eu não suportava. Eu disse: eu suporto. Eu fui chamado para isso. Mas lá dentro de mim ficou um sentimento. E eu disse: eu vou segunda-feira para João Pessoa e vou procurar um lugar onde eu possa desabafar com Jesus. Não é desabafar com ninguém, não, é com Jesus. Ele é o meu Senhor, Ele manda, Ele governa, Ele preside. E Deus falou o meu coração: Círculo da Oração em Tambaú. E eu fui para o Círculo da Oração em Tambaú. Cheguei naquele culto, naquele círculo de oração, havia 3 irmãs que haviam entrado para a nave do templo. Era na segunda-feira pela manhã. Entrei em silêncio, apenas cumprimentei o porteiro e me ajoelhei e disse: Senhor Jesus, eu vim aqui falar com o Senhor. Tenha misericórdia de mim. Mas eu falei somente para mim, não falei para ninguém ouvir. Aí Deus tomou uma daquelas irmãs que estavam ali e disse: meu servo. Eu já me senti feliz, meu servo. Olha, irmão, o maior privilégio é ser servo de Jesus. Meu servo. Eu vi a decepção que tu passasses ali. Eu passei contigo. Glória. Demorei mais um pedaço. A irmã tocou na campa, cantou os 3 hinos da harpa. Quem tivesse um voto ou uma bênção para contar. Tem um irmão aqui. Muito bem. O senhor quer dar uma palavra para nós? Eu abri a Bíblia. Voltei feliz para casa, confortado. Ganhei o dia, ganhei a tarde, ganhei a noite e continuo ganhando. Digam comigo assim: diante da honra
Vai a humildade. Sempre, em todos os momentos da sua vida, peça humildade. Toma a minha frente. Humildade, tome a minha frente. O Senhor Jesus se expressou dizendo: aprendei de mim que sou manso. O Senhor Jesus tomou uma bacia, colocou água, cingiu-se com uma toalha e lavou os pés dos, dando para nós um exemplo de humildade. Eu não estou dizendo a ninguém que eu sou humilde. Eu estou falando de humildade. Tenha prudência. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem. É muito bom a forma de Deus trabalhar na vida dos crentes. Ele sabe trabalhar. Deus sabe trabalhar. Agora eu vou falar para aqui. Todos nós precisamos aprender e deixar Deus trabalhar em nossos corações. Nós. Os crentes não são nossos filhos. Tá certo, igreja? Os crentes são filhos de Deus. Ei, faça isso assim para mim. A minha e a sua educação deve dizer assim: por favor, por gentileza. É assim. Não, mas comigo é assim. Não funciona, meu filho, não funciona. Isso não funciona na igreja. Isso não funciona na igreja. O maior exegeta de todos os tempos, o maior mestre de todos os tempos, o maior teólogo de todos os tempos, Jesus. Ele ensinou ao seu colegiado dizendo: aprendei de mim, que sou manso, e encontrareis descanso para vossas almas. Estamos sempre encontrando desarmonia, desequilíbrio, desconforto. Porque estamos deixando de aprender com o Senhor Jesus. O irmão é escalado para dirigir cultos. Aí quando ele chega, olha logo assim: se eu vou mudar esse tesoureiro. Não faça isso. Eu vou trocar essa irmã dirigente do circo de oração. Não faça isso. Eu não vou com a cara desse maestro do coral, vou trocar. Não faça isso. Você vai trazer perturbação para você, inquietação para você, desconforto para você. Aí quando chega em casa, a mulher diz: mas homem, para que tu fizesse aquilo? Você vai ter dificuldade.
Não, comigo é assim. Se gostar é assim, quem quiser vá lá embaixo dizer: aprenda, tem educação. Glória! Vamos falar em língua, profetizar agora. A palavra vai nos alcançar. Aquela irmã com aquele irmão. Aquele irmão é chato, mas você tem que aprender a trabalhar com ele. Aquele irmão é uma barra de ferro, mas você tem que aprender a trabalhar com ele. Aquela irmã é bronqueira, porque tem gente que é bronqueiro. Eu quero lhe pedir em nome de Jesus, não entre em encrenca com ninguém. Não entre em encrenca com ninguém. Não, eu tenho que falar. Eu não vou trazer um pastor lá da Capadócia, Bitínia, para falar. Quem tem que falar sou eu. Ninguém tem que falar. Nenhum de nós somos perfeitos. Prefeito pode até ser. Eu estou falando de perfeição. Nenhum de nós somos perfeitos. Mas nós estamos lutando para alcançar a perfeição. Estamos lutando. Todos os dias aqui surge 1001 problema. Todos os dias aqui surge 1001 problema. Quem vai resolver os meus? Quem vai resolver os meus? Mas o que chegar, eu estou na obrigação de ouvir. Tem deles que eu digo, não tenho resposta agora. Venha para a semana que eu vou pensar como vou resolver. Me dê um pouquinho de tempo. Eu vou consultar outros companheiros e depois lhe trago resposta. Vamos ler o primeiro verso do capítulo que nós pedimos ao pastor Marinaldo para ler. Só o primeiro verso. O Senhor Jesus, Ele beneficiou muitas pessoas por meio da humildade delas. Uma mulher se dirigiu a Jesus dizendo: socorre-me. Ele disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. A mulher disse: eu sei que os cachorrinhos comem as migalhas, não é nem um pedaço, não é um pão inteiro, as migalhas. Sabe o que é migalha? Aquele restinho que sobra. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Isso aí tocou no coração do Senhor Jesus. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Senhor, a mulher vem correndo, gritando, pedindo socorro. Faça alguma coisa, atenda ela. Nós precisamos aprender com Jesus. O melhor e maior professor que eu conheci até hoje, o Senhor Jesus. O Senhor
Jesus. O Senhor Jesus. Vamos para o livro de Jó. Capítulo 36, e o verso de número 5. Eis que Deus é muito, contudo, a ninguém despreza. Mas eu tenho a mania, que é minha, de desprezar, mas Deus não despreza ninguém. Eu sou dessa forma, mas Deus é diferente, Ele é absoluto, Ele é perfeito. Ele não despreza ninguém. Deus é muito grande, contudo, Ele não despreza o ignorante, Ele não despreza o soberbo, Ele não despreza o vaidoso, Ele não despreza o orgulhoso. Ele sabe que ele é orgulhoso, Ele sabe que ele é daquele jeito, Ele sabe, mas ele sabe lidar com todo mundo, e eu preciso aprender com Ele. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 11. E o irmão lesse para mim os versículos 1, 2 e 3. Olha, ninguém tem culpa. Eu ainda não vi alguém dizer: eu quero nascer em Belo Horizonte. Agora, morrer pode, mas nascer não. Eu ainda não vi ninguém dizer: eu quero nascer em São Paulo. Não, é os seus pais que levam e a pessoa nasce lá. Mas ninguém tem esse direito, nem esse privilégio. Agora, morrer, pode morrer em qualquer lugar. Jefté era um homem elevado, era um guerreiro, era um homem valente, era um homem dotado de muitas qualidades. Mas a Bíblia diz que ele era filho de quem? Ele era filho de uma prostituta, está escrito aqui, filho de uma prostituta. Aí às vezes alguém olha assim, não despreze porque é filho de uma prostituta, não despreze não. Não despreze não, é um vaso de barro, mas tem um tesouro dentro dele. Deus sabe trabalhar,
Ele escreve certo. Os irmãos dele, por parte familiar, disseram: olha, você não vai ter parte com a gente. Você é filho de uma prostituta. Ele ficou muito abatido com aquilo. Mas nada melhor do que um dia atrás do outro, como dizia minha saudosa mãe, e uma noite no meio. Surgiu uma dificuldade. Aqueles homens não tinham a preparação que tinha Jefté, que às vezes a pessoa não é bem parecida, ele não tem culpa, ela não tem culpa de ter nascido feia. Glória. Ele é meu irmão, mas é filho de uma prostituta. Chegou aos ouvidos dele. Tá bom. Bom, eles não querem minha amizade, nem o meu parentesco. Eu vou embora daqui. Surgiu a dificuldade, eles pensaram: quem é que vai nos defender? Só tem Jefté. Digam comigo: Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. Vamos procurar reconhecer a graça, a habilidade, o conhecimento, a destreza que Deus deu a alguém. Deus não despreza. Ele é muito grande. Eu vou aprender a não desprezar ninguém. Dá para dizer amém? Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem. Mas diante da honra vai a humildade. Deus abençoe a sua igreja. Deus abençoe a sua igreja. Deus abençoe a sua igreja.